Tá ok. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Fernando Pereira, secretário de Energia da FNU. Vou falar um pouco com o representante da ONS em relação, principalmente, ao tema aqui, a desassistência. Aconteceu o acidente lá na Taesa e uma coisa que nós nos boletins colocamos foram 2 pontos. Primeiro, que a Taesa, o escritório é em Brasília, em São Paulo, o operador mais próximo estava em Brasília. E não tem ninguém, nenhum funcionário da Taesa no local. Eu pergunto, são 2 perguntas. Primeiro, se tem alguma ação, que de setembro para cá, pelo que a gente viu, não tem, até agora não apareceu, o que fazer para evitar novos acidentes, que foi, por acaso, o empregado da Eletronorte passando olhou, senão até hoje ainda estava lá, né? Porque não tem ninguém da Taesa. Esse é um problema sério. A crítica à ANEEL é comum aqui nós, porque para nós a ANEEL é uma madrasta. A ANEEL é uma mãe para a empresa privada, mas para a empresa estatal é uma madrasta. E por último, eu queria fazer determinação da ONS. Existe uma rotina operacional do passado, não muito distante, que os despachantes, principalmente, eles visitavam as instalações para ir em loco conhecer como é que funcionava. Isso, principalmente na Eletronorte, e deve ser na maioria das empresas, para reduzir custo, os operadores estão fazendo, os despachantes estão fazendo as manobras apenas pelo diagrama. E não necessariamente, a gente conversando hoje no café, e viu que existe configurações diferentes, né? Nós, estatal, temos uma configuração, às vezes tem 3 disjuntores, na outra só tem 2, e eu pergunto se tem alguma orientação da ONS para que a gente possa efetivamente voltar, dar confiabilidade ao sistema. E só para uma reflexão, eu estava conversando agora no pátio, concluindo já. Fala-se sempre muito em automação. Ele fez uma referência à questão da aviação. Na década de 60, onde os aviões eram muito menos qualificados, a tecnologia manual praticamente, tinha um piloto e copiloto. Hoje, século XXI, com toda a tecnologia, continua tendo piloto e copiloto. Muito obrigado. Gilberto, na sequência, o Reginaldo. Gilberto Santana, secretário de Energia da Federação do Nordeste, controlador de sistemas. Acho que nós temos de debater no tema segurança, reconhecendo que nós enxergamos o tema sob a ótica do trabalho. E assim não poderia ser diferente, tratar a questão da segurança do sistema sem enfocar a ótica do trabalho. E aí é equivocado nos atermos nas questões técnicas, nas IOs, nas instruções de operação, sem antes discutirmos a filosofia. Não há segurança do sistema sem garantir que o sistema estará na mão do Estado como regulador. Não há segurança do sistema sem mudar a lógica mercadológica que criou enorme promiscuidade entre as distribuidoras privadas e a ANEEL, e fez com que as empresas do Grupo Eletrobras mergulhassem na lógica financista do tal resultado econômico. Não há como discutir a segurança do sistema sem pontuar a insegurança que os trabalhadores, porque antes que o fluxo dos elétrons alimente as cargas, é o fluxo do nosso sangue e do nosso suor que faz ela chegar até a ponta do consumidor. Há uma inversão de valores perversa, cruel, desumana. É que a inovação tecnológica traz o advento do novo modo de produção capitalista, com a reestruturação produtiva que se impõe agora através das MPs da presidenta Dilma, e ela inverte valores. A máquina vale mais do que o homem, e o operador que antes era estratégico, agora não vale mais nada, meus amigos e minhas amigas. Vale o relé de localização de falha. Há um curto franco nas relações trabalhistas. E há uma produção de pensamento no governo que despreza o caráter republicano tão propalado por nós. Essas mudanças que foram operadas e se operam não ouviram a voz do elemento principal e essencial, que é o trabalhador do setor elétrico. Nós não participamos dessa elaboração, nós não participamos dessa formulação. Portanto, perdoem vocês, apesar de ter eu ainda uma atração pelo aspecto técnico, que aqui me sinto contemplado, mas acho que o aspecto político aqui deve ser voltado por nós. Não se pode produzir cultura sem ouvir os artistas. Não se pode produzir engenharia sem ouvir os engenheiros.
Não se pode produzir ciência sem ouvir os cientistas. Como se pode produzir mudança no setor elétrico sem ouvir os eletricitários? Nos sentimos excluídos e venho aqui repudiar e dizer que nós não podemos fazer eco no sentido de nos adequarmos à política da presidenta Dilma, que eu ajudei a eleger, à política técnica, claro, que a ONS coloca, mas esse fórum tem que colocar aqui questões que colidam, porque as medidas colidem com o interesse nacional, as medidas colidem com o interesse da segurança do principal insumo da produção, que é a energia elétrica. Próximo nome que eu tenho aqui é Reginaldo. É isso? Contemplado, Reginaldo. Obrigado, então, pela gentileza. E o Afonso. Afonso, último inscrito. Bom dia, eu sou Afonso, trabalho em eletro, sou há 26 anos. E, basicamente, a gente entende que, pelo menos, uma parte é o modo que é fiscalizado. Eu vou me ater por exemplo, assim, tinha umas empresas que não ganhavam licitação nenhuma, porque a fiscalização não era favorável. Aí se criou a SPE, que é uma coisa que começou a viabilizar. Compensação, se deixou de pagar alguns impostos para o país. Não para entrar tanto nesse mérito jurídico, mas, enfim, eu vejo algumas coisas, o RAP do ONS dá uma ocorrência, e aí é aberto o documento e ele é encaminhado para a empresa. A resposta do RAPO, muitas vezes vem algum jargão, algumas frases já prontas, que serviram para 10, sei lá, exagerei, 5, 6, são exatamente iguais. Então, assim, primeiro seria uma sugestão de talvez aproveitar essa mudança desse procedimento de rede, que tem muita gente que diz assim que ele não foi cumprido já nem na versão anterior, e talvez se tivesse ainda alguma chance de rever como que a empresa pode responder esse RAP. Então, assim, a pergunta iria para o ONS, no sentido de o RAP, do jeito que ele é formulado hoje, ele satisfaz o ONS, o pessoal que lê lá fica contente com o resultado, ou aquilo é só assim, um faz de conta, que está tudo resolvido e fica todo mundo, todas as partes muito bem. Obrigado. Obrigado a todos os companheiros que participaram desse debate. E antes de passar a palavra aqui para os nossos debatedores para fazer as suas considerações sobre essas últimas colocações aí que os nossos companheiros fizeram, agradecer a todos que falaram, e especialmente aqueles que também abriram mão e entenderam que a gente está com pouco tempo. Então vamos lá, rapidamente, passar a palavra aqui para o Ronaldo, que as perguntas em grande maioria foram dirigidas a ele, para tecer seus comentários e já suas considerações finais aí, rumando ao final do painel. Obrigado. Bom, acho que eu estou mais para rebatedor do que debatedor aqui, né? Mas vamos lá. Começar pelo Egídio, deixa eu localizar aí, Egídio. A questão desempenho sistêmico, não da eventuais falhas de continuidade. Na verdade, a gente deu algumas pinceladas aqui, talvez até superficiais, mas a preocupação em enxergar o mau desempenho de qualquer componente está presente nessa revisão. Tanto que a gente passa a criar rotinas de testes, de estatística de desempenho, que naturalmente, se o agente quiser maquiar isso, ele até fará. Só que está se exigindo que fique armazenado na empresa, periodicamente o INS pode chamar isso e pode chamar ANEEL. E se, ao perceber que vem acontecer um mau desempenho e tenha sido qualquer dado manipulado, vai ter consequências, tem que ter consequências. Bom, a questão da abrangência também dos equipamentos. Nós estamos numa outra briga com os agentes agora, que a agência nos apoiou. Nós passamos a fazer monitoramento, estamos na medida em que está sendo necessário investir alguns equipamentos, não é muito mais dificuldade tecnológica do que propriamente investimento. Nós estamos exigindo monitoramento dos canais de comunicação. Existe basicamente canais seriais e uma tecnologia mais recente que é os tais do TCP/IP. Os seriais ainda não é possível fazer monitoração. Então nós construímos junto com a agência reguladora um plano de transição de curto prazo
e passaremos seguramente dentro no máximo um ano, e aí nós debatemos pontualmente com cada um dos agentes mecanismos e um prazo de adequação para que a gente possa, então, quase metade deles já tem supervisão, mas supervisão, nós enxergando nosso centro de operação, a continuidade 100% do tempo. No momento que isso estiver adaptado, e isso os agentes estão fazendo, colocamos como exigência nova, nós enxergaremos toda e qualquer descontinuidade de canal de comunicação. Muitos deles são duplicados, então o que acontece hoje? Quando você tem a falha de um deles e outro permanecendo constante, não traz consequência, mas a gente quer estatística, inclusive dessas vezes em que não há consequência, a gente puder aferir o desempenho do sistema de comunicação dos agentes, especialmente que traz teleassistência de instalações importantes. É isso, ok? Nonato, localizar, está aqui, tá. Nonato, a questão de resolução da ANEEL que você citou, veja, a partir da ocorrência de Itumbiara, que foi em 16 de dezembro passado, houve uma ocorrência muito séria lá de algo que poderia ter passado completamente desapercebido. E aí se chegou à conclusão, numa análise bastante profunda da ocorrência, o sistema ficou fragmentado, abriu em 3 semibarras aquela subestação associada a uma usina tão importante de Furnas. Nos demos conta que ela, quando foi inserida no sistema, tinha um papel, que na verdade é até de auxílio à recomposição de Brasília e Segurança Brasília. E ao longo dos anos subsequentes foram sendo acrescentadas instalações adicionais, fruto de leilões, que tornou um arranjo de barra que perfeitamente era seguro para o início de operação de uma usina, que como foi concebida, mas não sofreu, faltou alguém identificar que a importância dela aumentou e que o arranjo de barramento tinha que ser mais fortalecido. Então, ela trouxe consequências até médias, poderia ter levado a colapso do país como um todo, aquela ocorrência, foi num sábado à tarde, então isso amenizou um pouco, mas serviu de uma lição bastante dura para que se fizesse. A partir desse momento, o Ministério de Minas e Energia, através do CMSE, exigiu uma repassada total nas instalações, a começar pelas mais importantes, já que não teria fôlego no curto prazo. O INS foi acionado e ajudou bastante, e isso acabou virando, juntamente com um trabalho que o próprio Ministério já vinha conduzindo, chamado Protocolo de Proteções, virou uma normatização extensiva a todo o sistema interligado. Então, assim, as ações foram tomadas, podia ter sido tomadas antes, podiam, mas infelizmente muitas vezes a gente acaba apagando o incêndio na hora que ele aparece. Então, acho que no momento em que isso foi identificado, fragilidades, né, dos sistemas de proteção que possam existir ainda, está sendo planificado uma expansão de modo, principalmente arranjo de barramentos. Às vezes existem instalações de tecnologias e idades muito diferenciadas no sistema nacional, é óbvio, né? Então, não é possível fazer tudo no mesmo momento, mas essa lição serviu para que dê uma ênfase na questão de proteção, principalmente, que acaba sendo uma questão crucial sempre, bem como algumas medidas que vão implicar investimento e que, obviamente, os agentes serão ressarcidos por isso e que o consumidor pagará. Mas, então, essa resolução citada por você da ANEEL é fruto basicamente de uma ocorrência bastante severa que chamou a atenção para algumas fragilidades em que, se o sistema opera normalmente, até não aparecem. Então teve esse aspecto positivo. Ok? Jeová. Bom. Tá aqui. Tá, a questão de força de trabalho, olhando o passado e o presente, né? Eu acho que, primeiro eu diria, e aí como trabalhador do setor elétrico de algumas décadas, eu acho que a gente, a correlação mão de obra versus sistema, a gente trabalhava com um pouco mais de gordura. Vai lá atrás, a gente trabalhava com um pouco mais de folga, isso é inegável, tá? Acho que havia um momento de expansão, estou falando década de 70 e 80, havia um momento de expansão muito forte do país como um todo, em alguma parte desse período pelo menos. Então, o setor era estatal, não por isso não tinha a obrigação de buscar eficiência, mas havia efetivamente, acho que uma carga de trabalho mais bem distribuída, vamos chamar assim. Acho que além disso, em relação à situação de hoje, tem 2 outros fatores que às vezes a gente não leva em conta. A efetiva automação de muitos processos, que naturalmente dispensa mão de obra, isso aconteceu, não é só na operação,
e muitas vezes também a terceirização ou quarteirização que não é levada em conta nesse trabalho aí. Então, acho que a relação de contagem de empregado versus quilowatt vendido, ou número de consumidor, ela muitas vezes não se faz a comparação adequada. Eu realmente agora estou assim, fora de contato direto com empresas do setor, especificamente estou no operador, estive no Ministério, estive na CCE, então a gente meio perde a referência em relação a quanto está essa sobrecarga, mas vocês deram testemunho aqui em alguns segmentos, pelo menos, bastante apertado. Mas então, só para dizer que houve uma evolução e alguns atenuantes que talvez justifiquem essa diferença na relação numérica entre empregados e o mercado a ser atendido, o número de instalações. Eric de Furnas, daqui, o Eric. Bom, a questão de nível de preparação da empresa é uma preocupação também do INS. Nós temos, o INS foi criado na época desmembrado quase do Centro Eletrobras, está completando 15 anos nesse ano de 2013, então houve quase uma renovação. Boa parte dos empregados experientes, funcionários técnicos que trabalhavam e mesmo engenheiros, então a gente tem que estar continuamente renovando. Aí realmente é uma ação interna de cada empresa para preparar. O que o INS consegue aferir? Consegue aferir quando percebe medidas concretas ou ações concretas tomadas de forma inadequada. Aí a gente aponta e discute. Lembra que o INS tem entre seu papel, além de fazer o treinamento interno, incentivar os drills, que são ensaios e testes, né, que muitos de vocês já devem ter participado, alguns de vocês, que compartilha o conhecimento que nós temos com as ferramentas que nós temos de simulação com as próprias empresas. Então, a gente, no que puder ajudar, até pela proximidade com o Centro-Sudeste, que vocês estão junto ali, né, por mais uns dias. Daqui uns dias ele vai para a sede nova lá. Mas o que pudermos ajudar, estamos à disposição. Bom, Fernando... Está lá, Fernando. A questão da ocorrência lá de Colinas, né, realmente foi uma ocorrência dramática, né, quer dizer, o fato de a demora na identificação do problema, e aí foram feitas auditorias técnicas do CEPEL, de outros organismos, seguramente, se tivesse uma pessoa lá, ou se no mínimo tivesse uma câmera, né, que não substituiria a pessoa jamais naquela área de abrangência, teria identificado isso. O que a gente tem, depois desse fato ocorrido, a gente tem conversado com os agentes, até por conta desse debate, tá? E aí eu quero chamar a atenção que alguns agentes que contestaram muito a nossa exigência durante os debates que teve com as associações e com as próprias empresas, casualmente, coincidentemente, tristemente para eles, foram envolvidos em ocorrências posteriores a isso aí, e que hoje retirariam completamente suas contestações. Tá? Bom, depois aqui o Afonso do Eletrosul. Afonso, tá aí. Bom, a questão do RAP. Bom, eu discordo frontalmente da marmelada que você chamou o RAP, em outras palavras, tá? A ponto de que, por exemplo, na ocorrência de fevereiro do Nordeste, fevereiro de 2011 do Nordeste, nós ficamos quase um mês para tentar fechar o RAP e acabou não fechando. Nós tínhamos um ponto de vista e a Chesf, como agente afetado por aquilo, teve outro diferente, tá? E aí foi encaminhado o RAP com o anexo e a discordância. Então, se algum deles, assim, muito light, tem aparecido um recorte e cola, se isso aconteceu, é exceção, porque normalmente se vai com profundidade, até porque a própria ANEEL participa da montagem do RAP e está ali para isso também, sem falar no próprio Ministério de Minas e Energia. Então, o quadro técnico de especialista do INS, tanto de operação quanto de análise de proteção e tal, tem a obrigação de retratar a realidade e sistematicamente acontece recomendações pesadas, fortes, veementes, não só para os agentes, como para o próprio INS. E depois tem uma continuidade, tem um mapa de acompanhamento, tem prazo para cada uma das ações, e seguramente, se você pegar os últimos RAPs aí, eles foram muito incisivos e têm a obrigação de ser conclusivos, pontuais e não encobrir nada. Não interessa a ninguém isso, ok? Bom, acho que passei todos os comentários que nos dizem respeito aí, ok? Bom, gente, acho que foi ótimo aqui, eu vou voltar a ter contato aí com a galera que segura a peteca mesmo aí. Estamos às vésperas de um evento importante para o país, né? Inclusive, já fizemos reuniões específicas falando na Copa das Confederações, né? Nós temos, inclusive, um regime especial de operação, onde vocês trabalharão um pouquinho mais,
Fizemos reunião semana passada no Rio, encaminhamos as notas técnicas a todos os agentes afetados por isso. Teremos, inclusive, um regime especial de operação de acordo com algumas subestações afetadas diretamente nas 6 cidades-sedes, pelo menos, nas distribuidoras, um reforço das distribuidoras e também das transmissoras e geradoras. Tá? Então, se vocês ainda não viram o relatório, peço para suas empresas, que tem a ver com as 6 sedes, nas 3 do Nordeste, Fortaleza, Salvador e Recife, mais Belo Horizonte, Brasília e Rio de Janeiro. Então, é um esforço adicional que faremos aí, acho que em prol até da imagem do país, quer dizer, foi importante ouvir da parte de vocês até as críticas aí, eu levo aqui certamente aprendizados. Esse processo é interativo, né? A gente agora o que quer é tornar eficaz isso, porque o prazo de transição que a gente coloca ali não começou a contar ainda, eu fico angustiado, né? Como vocês também. Quer dizer, se oficialmente o agente que hoje está operando de uma maneira que não seria mais adequada e que a exigência é maior, eu não posso fazer nada, eu posso no máximo tentar convencê-lo. Olha, mesmo que o negócio entrou em vigência, ainda tenta antecipar a tua segurança maior, mas eu, regulatoriamente, legalmente, eu não posso fazer nada, a menos que aconteça alguma, que não se quer, né, que aconteça uma ocorrência, aí é correr atrás da máquina depois do estrago feito aí. Então, a sugestão que eu daria, que já se falou em reuniões diretas com a direção dos sindicatos de vocês, é que, se não nas reuniões diretas com a agência reguladora, mas que na audiência pública vocês consigam ter um espaço para que coloque aquilo que entendo que não está ainda adequado, nós acompanharemos junto interativamente. Estou bastante ansioso para que entre em audiência pública isso e torne realidade, para a gente poder começar a cobrar efetivamente, de maneira formal, todo o processo. E coloco, então, o INS, a diretoria de operação do INS, que tem mais contato com vocês aí, sempre à disposição, programa de treinamento, funções novas que eu comentei antes, que a gente está agregando aí. Não adianta o INS ser um centro de excelência, se fosse o caso, né, ou se for o caso, e as empresas, os agentes, a cadeia toda quebra no meio do caminho, não adianta. A sociedade precisa de todo o conjunto de operação, alinhado, recursos humanos, computacionais, ferramentas e treinamento e a filosofia de buscar o bem para a sociedade. Então, estamos sempre à disposição em nossos diversos regionais. As empresas têm reuniões periódicas, a gente tenta participar sempre que possível, mas sintam-se à vontade para nos acionar diretamente ou através do centro regional que vocês estão ligados. Ok? Muito obrigado aí. Daniel Diese, suas considerações. Já foi. Bom, eu só queria concluir a participação mencionando 2 questões que talvez seja relevante, né, a gente considerar, apesar de toda a crítica, né, o mais contundente, inclusive do Gilberto, mas do Jeová também, toda a crítica que tem em relação à ANEEL, nós não vamos passar por esse processo sem a ANEEL. Ela está colocada aqui do ponto de vista objetivo, que vai acontecer um processo de acontecimentos que nós podemos estar dentro ou não, tá certo? Talvez não dê conta, talvez dê conta totalmente, talvez parcialmente, talvez não aconteça nada, mas as estruturas estão dadas e são essas, né, independente da nossa crítica nesse momento. Mas eu acho que algumas coisas são importantes, né, considerando esse trâmite. O primeiro é que essas condições novas, se sejam essas ou que sejam outras qualquer, são condições que devem estar previstas dentro dos editais de licitação para os novos empreendimentos, porque esse é um problema nosso, né? Porque alguém mencionou aqui da SPE, né? A gente vive uma situação que é o seguinte, não pode mais privatizar, tudo bem, mas a privatização vai por outros caminhos que é através da SPE, né? Não pode mais adotar qualquer tecnologia, mas aí eu faço um leilão de novas usinas que é, né, uma carnificina do ponto de vista da redução de custo, né? Então fica ali, quem ganha, quem promete que vai, né, ganhar menos, né? Ganha quem diz, eu aceito uma RAP menor para isso. Pô, mas como é que tu consegue aceitar uma RAP dessa aqui? Né? A EPR vai lá, faz uma conta, estica daqui, puxa dali, e ainda o cara oferece menos, dá um deságio de 20. Pô, mas vai sobrar na conta de quem esse deságio? Né? Já que a taxa de retorno é mais ou menos, né, tá mais ou menos ali padronizado. O acesso a financiamento é mais ou menos, isso aí está mais ou menos dado. O conjunto de informações estão uniforme para todos os agentes. Então, eu acho que essas condições de operação, ela tem que estar prevista no edital, para que as pessoas, para que os novos controladores não façam loucuras.
Até porque, anteriormente, nós tínhamos um sistema na transmissão centralizado e que na Eletrobras, por exemplo, não tinha nenhuma diretoria de transmissão. Nem diretoria precisava. Tocava. A transmissão tocava. Era uma necessidade, ligava as fontes, né? Hoje nós temos, eu tive o cuidado de ler todo aquele livro que o ONS lançou recentemente sobre, né, a gestão da transmissão no Brasil, e é um livro xarope para ler, né? Mas eu li do começo ao fim, né? Mas li tudo, e todo mundo diz que o modelo é um sucesso, e o sucesso é sempre refletido nos resultados dos leilões. Eu não sei se é um sucesso ou não. Primeiro porque eu não sei se o deságio por si só reflete o sucesso. Segundo porque nós passamos a ter mais de 100 agentes, e por isso que vocês têm a dificuldade. Porque vocês não estão tratando com um, vocês estão tratando com 100, que alguns só aparecem quando dá um problema. Eu ouvi falar que tem até um fazendeiro que é dono de uma linha no Mato Grosso. Porque virou um negócio, tem uma linha, uma fazenda enorme, passa por aqui, ele participou de uma parte. Tanto é que aquele livro mostra, tem concessão de empreendimento de 19 quilômetros. De 23, tem de 200 e pouco também, não é mais. Eu não sei nem como é que vai ser a renovação desses ativos, porque quem que vai ter interesse em renovar um ativo pelo custo, tá certo, de um empreendimento de 19 quilômetros? Vai ser um trabalho para achar alguém interessado, né? Então eu acho que essa condição tem que estar estabelecida, né? E a outra questão fundamental, na minha opinião, é o dimensionamento adequado das estruturas. Não adianta só chegar e dizer, ó, a instalação estratégica aqui, classificada como E1, vai ter assistência local. Tá? Porque assistência local, né, vai ter alguém que vai dizer que o vigia dá assistência local. Vai ter alguém. A criatividade nesse meio é muito grande. Vai ter, não, tem aqui a moça da limpeza e o vigia, então está atendido. Tá certo? Vai ter isso. Então eu acho que a questão da qualificação técnica, a questão do dimensionamento, porque é o seguinte, tem controladoras e controladoras. Se eu tiver um incentivo a estar controlando 100 instalações, esse meu centro de controle tem que ter uma estrutura, que é diferente daquela que vai controlar 20. Eu não acredito que seja a mesma coisa. Então tem que ser simulado uma ocorrência de vulto para aquela controladora para ver qual é o tamanho, o dimensionamento do quadro operacional correto para dar conta dentro do tempo adequado. Porque senão nós vamos ter controladoras aí controlando um número grande de instalações com um quadro bastante reduzido de pessoas. E o que aconteceu na Eletrosul? De uma hora para outra o pessoal trabalhava em Blumenau, controlava 2 ou 3, e de uma hora para outra apareceu 1000 equipamentos para ele controlar. E é a mesma coisa, não é a mesma coisa, não é possível que seja a mesma coisa. Entendeu? Eu acho que na parte da tarde vai ser tratado isso, a consequência que isso está tendo do ponto de vista do trabalho. Ah, mas isso não tem, não, tem tudo a ver, porque quando tem uma ocorrência, esse cara sobrecarregado, com problemas familiares, com problemas de todas as ordens, tendo que viajar 200 quilômetros para completar o turno, porque o turno dele que era aqui agora foi transferido lá para não sei para onde, ele não pode ir, porque não pode levar toda a família. Não, isso tem que ser tratado, pô, isso aí é um problema sério. Tá entendendo? E não é isso que está aumentando a tarifa. E não foi isso que está diminuindo a tarifa. A redução dessas pessoas. Não está não, porque o custo desse PMSO na estrutura tarifária total é ridículo. Entendeu? É 15 minutos de apagão. Né? Então é isso, porque agora nós vamos ter que medir, como o Polon está sugerindo, assim, vamos medir o risco pelo custo do apagão, tem que ser por aí, porque essa linguagem todo mundo entende, né? Então é interessante esse debate, porque nós vamos ter que dar conta dessa necessidade que está acontecendo para a gente, e vai ser nesse espaço, vai ser junto ao ONS, vai ser junto à ANEEL, junto ao governo, ao Ministério, e nós temos que mostrar, as pessoas estão morrendo no sistema, as pessoas não podem continuar morrendo no trabalho. Nós estamos com um padrão aí de morte no setor equivalente dos anos 80. Meu Deus, toda a tecnologia está servindo para quê? Então isso não pode continuar existindo, é papel nosso fazer isso. Né? É papel nosso fazer os agentes enxergarem isso. Né? Eu acho que a gente tem que continuar cumprindo esse papel e é um pouco aí o esforço que a gente está fazendo. Né? Muito obrigado. Franklin. Então, as considerações finais, eu acho que o ONS cumpriu um papel importante de estar aqui no debate com a gente, já tinha cumprido na participação do Sexto Enópolis, lá em Florianópolis. Eu acho que isso é uma boa iniciativa. Pena que nós não temos todos os órgãos que atuam no setor elétrico com essa visão de que é preciso ver o que acontece no trabalho, no mundo do trabalho, que atua no setor elétrico, porque muitas das vezes o que a gente percebe é uma lógica de achar que o trabalhador e o movimento sindical eles são corporativos. Eu acho que isso
soma para uma visão, né, de que o trabalho ele é o objeto central da gestão das empresas para poder ganhar eficiência. Eu acho que tem que despertar outras visões, né? Eu acho que a tecnologia está aí, não dá para a gente poder se opor à tecnologia. Acho que novas formas de organização da produção também está aí, mas é preciso ter um equilíbrio, né? Porque se não tiver um equilíbrio entre todos os atores que atuam no setor, eu acho que a equação não fecha e quem perde a sociedade em determinados momentos pode perder mais, em outros momentos pode perder menos, mas eu acho que sempre vai perder na questão da qualidade, da confiabilidade do setor, né? Eu acho que é preciso, às vezes, subir o morro para poder olhar de cima, né? E quanto mais a gente está atuando e estamos percebendo que nós estamos ficando isolados e sofrendo algumas derrotas, com uma agenda muito negativa, é a alteração do artigo 193 da CLT, que vai agora dificultar a habilitação dos trabalhadores para poder ter acesso à periculosidade, né? Alguns passos positivos, como a decisão do STJ para poder reconhecer a aposentadoria especial, mas é sempre assim, um passo atrás, outro à frente, mas nós estamos percebendo que quanto mais a gente fica isolado e essa agenda não nos favorece, é preciso subir a montanha para poder olhar coisa de cima e propor mudanças nessa lógica geral que tem presidido o setor, né? Eu acho que a gente tem cada vez mais percebido isso. Eu acho que não dá mais para poder ficar tentando atuar na ANEEL, só cobrando democracia, só pedindo que os trabalhadores sejam considerados, porque ela está dentro de uma lógica que não vai abrir espaço para nós. Não vai, porque é contra a própria origem pela qual foi criada a ANEEL, o seu papel de garantir esse equilíbrio econômico-financeiro das empresas, e faz com que a gente pense, a hora quando chega lá em cima, tem que reconstruir o que está embaixo, né? Ou seja, tem que mudar essa lógica, porque senão não vai ter lugar para o trabalhador, né? Ou seja, ele vai continuar sendo o objeto de gestão das empresas para poder buscar eficiência. E essa lógica está errada, né? Ou seja, é a valorização do trabalho. É muito parecido com aquele cara que faz um projeto, né? Um projeto muito bonito, né? E na hora de apresentar o projeto, ele esquece que precisa ter uma faxineira para poder cuidar do local, que é preciso ter um vigilante para poder garantir segurança. Aí na hora que vai apresentar o projeto perde porque a sala está suja, porque as pessoas não sabiam onde que é a sala, ou não tinham segurança para poder chegar até a sala. Eu acho que não considerar o trabalho como centro fundamental para a existência humana, para poder garantir melhores serviços de qualidade, eu acho que é um grande equívoco de quem está fazendo a gestão do setor. Eu acho que esse evento cumpre um papel, porque além de discutir uma questão que para nós é uma constatação de uma consequência que precisa ser mudada através do procedimento de rede, mas ele também serve para poder mandar alguns recados. Eu acho que aqui é um fato político importante. Nós estamos num momento delicado do setor, onde os trabalhadores estão sofrendo as grande parte das consequências dessas mudanças, e nós não temos dúvida que um evento representativo igual a esse aqui manda muitos recados. Nós não temos dúvida disso. A presença dos operadores, a organização desse evento aqui em Brasília, ele é um fato político importante, né, para poder mandar os recados para quem precisa ouvir esses recados, né? E vou terminar dizendo que nós estamos com uma campanha, né, a FNU, né, que nós vamos ter um enfrentamento duro com o governo, porque nós somos contra os leilões das usinas hidrelétricas que vão acontecer agora, primeiro Três Irmãos, que nós achamos que os que vai acontecer com os nossos companheiros de São Paulo, no futuro, talvez não muito longo, vai acontecer com os trabalhadores de outras empresas, porque a medida provisória convertida através da Lei 12.783 e agora a regulamentação do leilão através da portaria 123 do Ministério de Minas e Energia, de novo vem reforçar que o trabalho não é importante no setor. O que vai para leilão são os equipamentos, o sistema computacional e os documentos. Os trabalhadores não vão juntos. Trabalhadores da CESP, da usina de Três Irmãos, são 45 trabalhadores, agora vão ser transferidos para a Ilha Solteira, para Jupiá. Mas quando chegar em 2015, a concessão de Ilha Solteira do Jupiá também estará vencida e vai à licitação e a empresa não tem mais onde colocar os trabalhadores e eles serão demitidos. Trabalhadores com 20, 30 anos de empresa,
Eu acho que pensar só uma lógica de que o poder concedente, seja esse ativo pertence à União, eu acho que, de novo, é desconhecer o papel do trabalho, o papel do conhecimento nesse setor. Quando a gente lutava contra a privatização do setor elétrico, eu cansei de ouvir vários liberais, como Aureliano Chaves, que é uma pessoa também que tem uma história no setor, dizer o seguinte: a riqueza que tem o setor elétrico é o seu pessoal, porque conseguiu ter uma política de pessoal aonde sempre fazia concurso, ia fazendo a transmissão do conhecimento, né? Eu acho que novas gestões, através de terceirização, essa busca desenfreada por redução de custo, está quebrando essa lógica. Eu acho que um dia as consequências vão ser maiores do que as consequências pontuais que nós estamos vivendo. Eu acho que esse ENOP aqui, ele cumpre esse papel, né, da gente subir um pouco, olhar de cima a montanha, né, e apontar mudanças de rumo. Então, parabéns por todos que esforçaram para poder estar aqui nesse ENOP. Agradecer às entidades que organizaram. Teve um rateio aqui de despesa. O StilDF está ajudando a bancar isso aqui. A FNU, a APOS também. Então, agradecer também muito às entidades que organizaram, os sindicatos que se empenharam em trazer operadores, o Sindicato de Rondônia. A gente sabe que não é barato as passagens para poder chegar até aqui, mas apostaram na importância desse evento hoje, e eu acho que nós estamos de parabéns, vamos sair daqui com certeza melhor do que entramos. Um abraço a todos, obrigado pela participação. Bom, foi feita uma consideração aqui sobre a questão do tempo de resposta aí na questão sistêmica, e eu quero pegar esse gancho até complementando com a fala do Dr. Ronaldo, que falou que no Nordeste está sendo melhorada a questão da recomposição fluente, né? Que é aquela que não necessita coordenação. Cada unidade vai fazendo aqueles pré-determinados pelos procedimentos e agiliza as questões. Primeiramente, na questão do atendimento, o número de modos. Hoje, nós temos já centros de operação formados. O senhor é um homem de operação, oriundo, é um operador de origem, conhece essa função. Nós temos centros já montados que vão ter que recompor, num caso mais severo, né, 110 módulos, 110 circuitos. Desses 110, 28 transformadores, com todas as suas características, equalização de TAPs. E aí, quando se analisa as instruções, as normas dos procedimentos de rede, de como a operação deve agir, a questão da comunicação, para atender a norma de comunicação verbal, de um operador cantar a manobra e o outro executar, a gente vai ver que, na maneira que o trabalho está sendo organizado nessa empresa, nós vamos ter um procedimento por vez. Então, nós vamos ter uma recomposição de 110 módulos, um módulo por vez. E aí entra todos a sistemática de cada módulo, cada subestação individualmente, o tempo que isso vai levar. E se está sendo tentado melhorar no norte e nordeste a questão da recomposição fluente, eu digo para o sul tem que fazer de novo. Porque se eu estou vendo aqui o Luiz Antônio, operador de Blumenau, e perguntar para ele, lá ele vai ter que recompor 92 módulos, se não me engano. Qual o módulo que ele vai começar a recompor? Ele não sabe. Se eu for lá no CROI Londrina, que vai ter 3 áreas de recomposição, 110 módulos para recompor, 3 áreas, 3 usinas gerando com a energia pronta para distribuir, e ele vai ter que escolher uma por vez. Então, quer dizer, a recomposição fluente morreu. Porque não tem como recompor 3 áreas ao mesmo tempo, uma atividade por vez. E é assim que está organizado o trabalho. Então, quando a gente fala que precisa quantificar de alguma forma, é para evitar isso, porque não vai ter como... Por isso que quando a gente vê o tempo de desligamento, é que a gente vai... Por que está ocorrendo isso? Mas, infelizmente, ainda a gente não teve um
desligamento de grandes proporções, por exemplo, nas áreas onde que tem menos contingência operacional. A hora que tiver, nós vamos subir as consequências. Mas a gente está avisando, né? A gente não é contra o INS. Nós somos parceiros, nós operamos junto com o INS esse sistema. Então nós temos que construir saídas junto. A gente sabe da pressão dos agentes, a busca pela lucratividade que está tendo, ainda mais num momento de crise do cenário mundial. Tem grandes agentes aí, grandes corporações interessadas nisso. Mas a gente precisa estar junto para estabelecer um equilíbrio entre o que a economia quer e o que a sociedade brasileira precisa. E para isso, eu acho que pode contar com a nossa parceria, mas sempre colocando em primeiro plano a segurança operacional do sistema. E aos operadores, eu gostaria de fazer um alerta, porque a gente sabe como está sendo operado esse sistema, e sabe também que, já foi dito aqui, o que tem sido evitado para que esse sistema fique nessa disponibilidade aí de 18 horas. Porque para chegar a 18 horas teve muita atuação de operador para manter esse índice. Se não tivesse eles lá, esse índice seria muito maior. E uma preocupação que eu estou tendo é com essa atividade que, entre heroísmo e loucura, tem um limiar muito pequeno. E eu estou vendo, nesse sistema, operadores fazendo loucuras para recompor. Estão assumindo um risco que não é deles. A gente sabe que a importância da energia elétrica para a sociedade, para as pessoas, mas você não pode trazer para si um risco que não é seu. Você acaba a contribuir para aqueles que estão originando esse risco se perpetuar. E, além do mais, a hora que esse risco causar um dano, a responsabilidade vai ser sua. Porque eu tenho observado, com todas as normativas que tem de procedimentos operacionais, recomposição por operadores em tempo de religamento. Não obedece, não. Desligou, liga sem pensar em nada. E tá assim o sistema. Tenho visto relatos de operadores fazendo manobras de seccionadoras 230 kV com vara de manobra, completar curso para poder disponibilizar equipamento do sistema. E isso está feito aos olhos e à vista das empresas. Quer dizer, uma atividade que é para ser feita por uma equipe especializada com todo um procedimento de linha viva próprio para aquilo ali. Aí, na hora de fechar a seccionadora, ela não fecha. Aí o operador vai lá com uma varinha de manobra, lá puxa ela e conecta, correndo todos os riscos. Então, gente, pensem no que vocês estão fazendo. Nós precisamos defender essa categoria, precisamos manter esse sistema, mas não a qualquer preço. Então, vamos também pensar em nós, pensar nos riscos que nós estamos correndo e nos riscos que estamos assumindo. Tá? Então, com essa reflexão, eu agradeço a todos e passo aqui para o Ulisses para dar as considerações finais deles, depois os informes aí para nós ir para o almoço. Obrigado. Antes de passar a palavra para o nosso mestre de cerimônias Barbosa, para seus avisos finais de almoço, etc., eu quero agradecer aqui aos nossos palestrantes e debatedores, Daniel Passos, economista do DIEESE, Ronaldo Schuch, diretor do Operador Nacional do Sistema, Franklin Gonçalves, presidente da FNU, e dos nossos anfitriões aqui, o Sérgio Fonseca, da Apples, diretor da Apples, não Apples, desculpe. Pela qualificação de suas exposições aqui, muito importante esse debate, mas principalmente parabenizar e agradecer pelas intervenções dos nossos participantes do evento, muito qualificados, parabéns, e
o importante é o seguinte, energia é política pública, não é mercadoria, como o nosso companheiro Jocely falou muito bem no início. Energia é política pública e operação do sistema elétrico é política pública. Tem que ser discutida principalmente com quem mais entende do sistema elétrico. E quem mais entende desse sistema elétrico, porque é nos piores momentos que está lá para fazer reverter situações ruins, situações de risco, situações de falta de energia, é o operador. Obrigado a todos.